havia uma tendência de sonhar com aquilo, ou seja, a gente arrasta para dentro do sono as últimas coisas que a gente dorme pensando, né? As coisas mais intensas do dia a dia. E aí a gente acaba sonhando. O que eu descobri, então? Se eu dormisse pensando em alguma coisa específica e ocorresse uma saída do corpo espontânea, espiritualmente, até de forma automática, eu ia na direção do que eu tinha pensado antes de dormir. Então, eu percebia claramente que eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu pensava na hora de dormir. Porque se eu fosse na direção do que eu dormisse pensando, eu não poderia pensar em algo negativo, porque eu acabaria tendo uma experiência em algum lugar negativo. Ninguém me disse isso, eu fui descobrindo. Foi descobrindo. A gente, às vezes, fala sobre isso hoje e acaba parecendo que você leu isso em algum lugar e você está colocando como uma doutrina. Não é isso. Eu não tinha estudado, não conhecia ninguém. Eu fui descobrindo pela própria experiência, no escurinho do quarto, o que favorecia, o que dificultava. E aí, quando foi um ano depois, mais ou menos, eu já tinha 16 anos, eu comecei a ver seres espirituais nas saídas do corpo, semente. Espírito, vamos falar uma linguagem bem popular, pessoas extrafísicas que viveram aqui um dia e que estão do lado de lá. Veja, eu não conhecia nada, não frequentava lugar nenhum, porque quando você fala que viu, por exemplo, um espírito, o leigo pensa que você é espírita ou é da Umbanda, ou que você mexe com o ocultismo, né? Fora o outro que fala, eu acho que isso é macumbaria, dentro da ignorância popular de falta de informação. Acontece que as doutrinas humanas que trabalham com a parte espiritual, semente, elas têm uma origem. Por exemplo, o espiritismo ele surge a partir de 1857, com Allan Kardec e o Livro dos Espíritos e a literatura espírita daí em diante, que é o espiritismo moderno. Você pega a Umbanda, surgiu em 1908, em Niterói, né, no Rio de Janeiro, e daí se desenvolveu como uma doutrina que amalgama a parte indígena, negra e branca, muito legal, aqui bem universalista no Brasil. E você tem outras áreas, como a teosofia, que surgiu em 1875, com o Coronel Olcott, a Madame Blavatsky, daí em diante. Então, veja, espíritos existem antes mesmo do primeiro homem existir na Terra. É o plano espiritual. Então, é claro que doutrinas vão surgindo ao longo do tempo, cada uma com a sua base, sua abordagem, mas elas não são donas do mundo espiritual que já existia antes. Então, você fala assim, semente, eu vi uma entidade, a pessoa fala, eu acho que ele é espírito, é da Umbanda. Os espíritos existem antes do espiritismo, antes da Umbanda surgirem enquanto doutrinas, mas o leigo não estudou nada disso. Fora também que aparece um religioso fanático e diz que isso é coisa do diabo. Então, eu me acostumei desde cedo, semente, porque minha mãe era evangélica, meus irmãos também, acostumei desde cedo com minha mãe dizendo que eu estava com o diabo, meus irmãos não falavam comigo, e eu entrava com os meus livros em casa, meus livros naquela época, com 16 anos, comprava os livros, minha mãe achava que aquilo era material do capeta, e pior, gostava de rock, e você já deve ter ouvido o mito de que se você pegasse discos do Led Zeppelin e colocasse ao contrário, que seria o som do diabo, o som da besta, que babaquice isso, não tinha nada disso, né? E aí minha mãe viu entrar em casa com livros de projeção astral e discos do Led Zeppelin, ela falou assim, tá possuído, tá possuído. Tá perdido. Então eu comecei a enfrentar esta pressão religiosa em casa, então isso me ajudou, porque eu recusava a pressão religiosa, eu sabia que aquilo era real que estava acontecendo e não deixava a minha família me fazer lavagem cerebral religiosa. Então isso me deu muita força, muita garra para ir em frente com o estudo que eu estava, e já de casa eu sabia que teria pressão. Então, quando surge um religioso dizendo que é coisa do diabo, eu já estou preparado para enfrentar a ignorância disso desde que eu tinha 16 anos, na minha casa, onde eu via o que o fanatismo religioso fazia, quando a pessoa é ignorante e não sabe o que está rolando.